Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje vai ser um vídeo de reaproveitamento e também organização aqui do quintal. A gente teve uma ventania aqui em Goiânia. Fez um estrago aqui nas minhas plantas. Como ventou bastante, algumas plantas caíram. Então hoje vai ser dia de organização. Aí falando do reaproveitamento, eu reaproveitei um pallet para fazer um pallet novo. Quem me acompanha aí com certeza lembra que desse pallet que eu fiz há um tempo atrás. E aqui nesse pallet tinha essas íris da praia. Gente, esse pallet já tem bastante tempo que eu fiz. Então, com muita chuva, ele apodreceu e caiu com a ventania. E aqui, olha, ficaram assim as íris. Eu vou ter que estar fazendo um replante. Aqui tem mais um vaso. E esse pallet ficava aqui. Ele ficava aqui nessa parede. Então, pessoal, o pallet já está aqui no local. Já colocamos aqui. Aproveitei, amarrei essa orquídea. E agora eu vou vir com os vasos. Aqui, olha, já tem os parafusos, o local para encaixar os vasos. São 5 vasos. Ficou bem firme. E aqui estão os vasos. Eu pensei em fazer o replante das íris, mas por enquanto eu não vou fazer. Primeiro que aqui tá muito molhado e eu preciso de substrato. O substrato que eu tenho aqui tá muito encharcado, no caso a terra aqui do quintal. E aqui, olha, ela está assim com bastante raízes, mas por enquanto vai ficar assim. Eu vou devolver os vasos lá no pallet e depois eu vou repor, colocar um pouco de substrato aqui, só mesmo para repor o substrato que caiu. E eu vou tá colocando elas lá assim mesmo. Eu fiz uma limpeza, retirei as folhas que quebraram, as folhas amarelas. Olha, retirei tudo isso aqui. E agora eu vou devolvê-las lá. Olha a quantidade de raízes. Daí eu vou colocar lá e depois que estiver lá eu reponho o substrato. E aqui tem mais um vaso. Então, pessoal, terminei a organização aqui do quintal. Agora vamos ver como que ficou. Aqui nesse canto eu tenho alguns antúrios. Já tem alguns dias que eu trouxe esses antúrios para cá. Aqui mais antúrios. Aqui eu trouxe alguns caládiums. Eles ficavam ali naquele canto. Esse local aqui é o único local onde tá pegando um solzinho de leve, um sol da manhã. Nessa época aqui no meu quintal pega bem pouco sol. Tem algumas frutíferas aqui, então meu quintal é bem assombreado. Aí aqui eu tenho alguns crótons e mais caládiums. Meus caládios estão começando a entrar na dormência. Tem alguns que estão secando as folhas. Eu acho que já estão entrando em dormência. Olha, eles estão assim. Trouxe essa alocásia pra cá. Ela ficava ali no canteiro. Aqui eu troquei alguns vasos, algumas plantas de lugar.
Aqui o ficus lirata, coloquei aqui. Gente, olha o quanto cresceu. Eu fiz a poda e já brotou, saíram 3 brotos aqui. E olha o quanto cresceu. Essa é uma planta de crescimento rápido. Aqui eu tenho algumas plantas pendentes, tenho epícias. Aqui eu tenho esses 2 vasos de epícias. Aqui eu coloquei alguns... Aqui eu tenho alguns fios onde eu deixo algumas plantas penduradas. E aqui eu tenho alguns vasos de begônias. Utilizo essa arara como suporte. Sempre eu coloco 3 vasos em cima, 2 ou 3 vasos embaixo. Aqui tá bem tumultuado, bem cheio. Aqui eu tenho alguns cingônios. Tenho esse cingônio veludo. Tenho ele verde. Aqui eu tenho o cingônio rosa. Tenho muita planta para fazer replante. Mas assim, não tô tendo tempo para fazer. Aqui as samambaias. Tem um chifre de veado, aqui mais um chifre. E aqui algumas samambaias. Aqui eu tenho mais samambaia, tenho bromélias aqui junto. Aqui eu tenho esse vaso enorme de cingônio rosa. E aqui esses últimos meses foram muita chuva. Então tem algumas plantas que não estão assim muito bonitas. Aqui eu tenho espadas, lírio da paz, aliás, lírio do Amazonas e aqui o lírio da paz. Aqui nesse canto eu tenho antúrio, esse antúrio gigante. Aqui eu tenho mais bromélias. E aqui a Alocasia variegata, aqui plantada em um vaso maior. Essa ela está enorme. Aqui eu tenho monstera, tenho essa monstera. Aqui eu tenho a monstera Dansone, pacová. E aqui está assim. Aqui eu tenho algumas orquídeas, elas ficam no alto. Quase não mostro porque fica difícil de mostrar, elas ficam bem no alto. Aqui eu troquei algumas plantas de lugar. Aqui eu tenho uma begônia, mais uma begônia precisando de replante. Essa ela estava dentro de casa. Aí eu trouxe para cá. O vaso está muito pequeno, é pouca terra, então eu preciso passá-la para um vaso maior. Aqui eu tenho o lírio da paz gigante. Aqui eu tenho a Alocasia, aquela Alocasia comum, da folha verde. E aqui eu tenho essa samambaia, que é uma samambaia trepadeira. Olha, ela está subindo aqui. Ela é plantada aqui nesse vaso. Gente, essa begônia, ela brota aqui nos vasos. Tem bastante por aqui. E ela cresce tanto. Fica enorme. Olha o tamanho. Aqui eu tenho mais uma Alocasia. Olha que linda. Acho muito interessante a coloração aqui do caule. Aqui eu tenho uma Maranta tricolor. Aqui mais Alocasia. Aqui eu tenho uma outra Alocasia. E a minha dama da noite saiu um botão. Apenas um botãozinho, olha. Ela ficava aqui embaixo. Daí eu coloquei ela aqui. Pendurada. E agora ela saiu um botão. Aqui eu tenho uma Ripsalis. Nesse canto eu tinha uma pia de banheiro. Inclusive ela está aqui, olha.
ela caiu, eu não coloquei de volta, por enquanto não vou colocar. E em cima dessa pia ficava esse costos, o pallet ficou assim, o pallet com as íris. Vocês viram, eu retirei bastante folhas e ficou assim, olha, ficou ótimo. Aqui o costos sanguíneo. Aqui eu tenho algumas folhagens meio escondidas, tenho o caladium, comigo ninguém pode. E aqui nesse canto eu tenho essa samambaia. Aqui uma lucásia. E aqui eu tenho mais comigo ninguém pode. Tenho esse vaso aqui bem cheio. Aqui eu tenho essa outra estampa de comigo ninguém pode. Aqui eu tenho algumas avencas. Depois de muito tempo, minhas avencas estão começando a ficar bonitas. Quem me acompanha aí com certeza lembra que os pardais arrancaram as minhas avencas. Quase perdi algumas. Estão bem lentas. Essa aqui já está com o vaso mais cheio. Aqui eu tenho uma palmeira ráfia. Essa ela ficava dentro de casa, porém cresceu tanto que eu fiquei sem espaço para ela dentro de casa e trouxe aqui para o quintal. Aqui eu tenho mais avencas. Olha o quanto elas estão ficando bonitas. E aqui mais avencas. Tem essa aqui. Aqui eu tenho essa jiboia que está gigantesca. Gente, essa jiboia eu encontrei na rua, jogada. Quando eu encontrei ela tinha as folhas bem grandonas. Mas como eu plantei aqui nesse vaso, as folhas não estão tão grandes. Mas ela aumentou bastante. Subiu aqui na jabuticabeira. Aqui no chão. Se espalhou aqui no chão. Está assim, olha. Essa ela tem a coloração diferente de uma outra que eu tenho. Essa o verde é bem mais escuro. Eu tenho uma outra que ela é mais clarinha. É verde amarela também, mas é mais clara. O tom do verde é mais claro. Que eu tenho filodendro. Que eu organizei as samambaias. Essa samambaia eu retirei algumas folhas. Ela estava bem danificada, as lagartas comeram. Deixei essas 3 folhas para não ficar sem folha. Mas ela já começou a brotar. Olha. Saiu essa. E aqui mais uma folhinha saindo. Aqui também vai sair outra. Aqui eu tenho samambaia prateada. E aqui eu tenho essa jiboia branca. Coloquei ela aqui no alto. Aqui atrás eu tenho algumas samambaias. Aqui mais samambaias. Gente, aqui eu tenho essa jiboia também, que está bem grandona. Essa é plantada aqui junto com a íris da praia, nesse vaso. Daí eu empendurei ela aqui. Aqui maranta. Antúrio. Esse antúrio gigante. Aqui eu coloquei... Aqui ficavam as samambaias. Eu tirei um vaso de samambaia aqui e coloquei essa dracena. Essa também é uma planta que precisa de replante. Gente, olha só. Olha o tamanho das raízes saindo aqui no vaso. Aqui tem 3 mudas no mesmo vaso. 3, são 2 diferentes. Duas dracenas diferentes. Tem essa aqui. E tem essa outra aqui. Aqui eu tenho samambaia. Aqui mais samambaia. Aqui eu tenho a samambaia do Amazonas. Aqui a samambaia rabo de peixe. Essa aqui está bem lenta. Muito lenta essa samambaia. Até que ela estava bem bonita. Aí de repente começou a amarelar as folhas. Está assim. Aqui eu tenho a Asplenium crocodilo. Mais samambaia prateada.
E aqui eu tenho algumas samambaias. Olha, essas elas estão bem bonitas. Essa eu fiz o replante dela, passei para um vaso maior. E olha a quantidade de folhas que saíram. Bastante folhas novas. Aqui nesse canto eu tenho essa samambaia jamaica. Essa também está enorme. Aqui eu tenho dracenas, eu tenho essa variegata e tem essa outra verdinha, que é uma planta que eu encontrei na rua, encontrei o caule, plantei aqui, ela está maravilhosa. Aqui eu tenho um lírio da paz, esse ficava lá na varanda, trouxe para cá, cresceu bastante, até retirei algumas folhas mais velhas. Aí eu trouxe essa samambaia para cá, que ela ficava lá embaixo da jabuticabeira, mas o espaço lá estava bem pouco, então eu coloquei ela aqui no limoeiro, onde eu tinha colocado aquela, daí eu retirei e coloquei essa. Aqui eu tenho uma samambaia do Amazonas, essa é bem grandona. Vamos voltar aqui. Olha, aqui eu trouxe essa dracena pra cá. Aqui eu tenho hortênsia. Olha que linda, gente. Sou apaixonada nessa hortênsia. Aí aqui eu tenho umas mudas que eu vou levar pra chácara. É palmeiras. Eu acho que é Sica e essa outra aqui é a... agora deu branco, não lembro, mas são diferentes. Olha o formato da folha. Essa aqui é a folha mais comprida. E tem essa outra aqui com a folha mais fininha. Aqui eu tenho alguns caladiums, dracena, filodendro, dendro lua clara. Eu plantei ele aqui nesse vaso recente, um vasinho maior, e ele começou a se desenvolver. Aqui eu tenho filodendro Brasil. Aqui está assim, olha. Voltando aqui, novamente, tem esse vasinho de coleus. Aqui eu tenho antúrio. Tem algumas folhagens aqui. E aqui mais caladiums. Coloquei esses caladiums aqui. Aqui pela manhã também tá pegando um pouquinho de sol. Olha, eles estão assim, olha, bem pouquinhas as folhas, eu acho que eles vão entrar em dormência. Olha, os vasos estão praticamente vazios, que eu retirei as folhas mais velhas. Tinham bastante folhas caídas, aí ficou assim. Aí eu replantei essa begônia. Esse vaso caiu, daí ela ficou toda feia, toda quebrada, ela estava enorme. Daí eu replantei. Tá aqui, olha. Ela sentiu um pouco. E aqui o ficus lirata. Olha, aqui também tá brotando. E é isso, gente. Esse foi mais um vídeo de organização aqui do quintal. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí seu like. Nos acompanhe lá no Instagram. Estou postando fotos diariamente, videozinhos aqui do quintal. Compartilhe com os amigos. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Meu muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!